As mulheres que foram ao sepulcro, Jesus tinha morrido e no finalzinho do funcionamento do mercado judeu, porque o mercado judeu encerrava o funcionamento às 17h59. Por quê? 18 horas da sexta-feira já é sábado. Porque a divisão nossa, que é meia-noite, né? A gente fala assim, até meia-noite, né? É hoje, né? A partir de meia-noite e 1 é amanhã, né? Para eles, não. Essa virada dá de 17h59 para 18 horas. Então, elas correram no mercado, comprou especiarias, comprou tudo, guardou o sábado todo, e o sábado só termina às 5h59 da manhã. 6 horas era domingo. Aí elas foram bem cedo ao sepulcro, com fé, porque Jesus disse, eu vou morrer, mas eu ressuscitaria ao terceiro dia. Elas guardaram. Mulher guarda, viu, o negócio, viu? Vocês, homens casados, andem na linha que mulher guarda, viu? E como? Não esquece, não. Homem esquece, os discípulos esqueceram. Falou, eles estavam mais tempo com Jesus do que as mulheres. Jesus morreu, ficou tudo lá trancado com medo. As mulheres cria tanto que ela fez o supermercado das especiarias, dos perfumes típicos daquele tempo para colocar no sepulcro. Antes do feriado, porque o mercado não abria tão cedo, e tão cedo no domingo ela não tinha como comprar, ela já tinha comprado na sexta. Aí o Shabat, nada funciona, porque ninguém podia trabalhar. Então elas ficaram ali já com a especiaria guardada, e no domingo de manhã ela vai para o sepulcro, mas no meio do caminho ela diz assim, e tem um problema que a gente esqueceu. Quem vai remover a pedra? Porque o sepulcro era uma caverna, uma pedra muito grande, que muitos soldados fortes tinham que colocar, ainda tinha um lacre. E ela disse, quem vai nos mover a pedra? E aí, amado, tem uma lição aqui muito grande, poderosa. Eu só botei esse texto aqui porque eu estava meditando na madrugada e o Senhor falou. Ele trouxe, a mensagem é para todos, mas específico para alguém aqui que ele trouxe nesta manhã. Aleluia. E o Senhor manda te dizer assim, olha, Deus não trabalha no que é possível, o possível pertence a nós. Aquilo que está à tua mão para fazer, faça. O milagre de Deus tem duas ações, a parte do homem e a parte de Deus. Deus não vai fazer a parte do homem, o que é possível o homem tem que fazer. Aleluia. A parte de Deus é o impossível. Aquelas mulheres compraram as especiarias, acordaram cedo, foram, a pedra não dava. Eram mulheres, a pedra era muito pesada. Mas quando ela fez a parte dela, ela chegou no sepulcro, dizia, ao chegarem no sepulcro, a pedra já estava removida. O que é que Deus está falando nesta manhã? Aleluia. Aracalabassudicai. Eu não conheço você, eu não sei nem quem é, a não ser que você queira se revelar. Mas Deus está dizendo, faça aquilo que você tem que fazer, porque o impossível cuido eu. Aleluia! Porque muitas vezes nós ficamos olhando, é do homem mesmo, da mente do homem. Isso não dá. É tão difícil que eu não vou nem fazer essa parte, que é lá, quem vai resolver aquilo lá? Não, amado, Deus, o impossível pertence a Deus. Faça o possível, porque Deus vai fazer o impossível para que o milagre. Deus trabalha conosco em aliança. A aliança é uma parte cabe a um, outra parte cabe a outro. Na aliança de Deus com você, a Deus cabe o impossível, a você cabe o possível. Por isso, seja diligente de fazer, que Ele garante. E pela ordem das coisas, na maioria das vezes, sabe o que acontece? O possível vem primeiro, o impossível vem depois. Vamos aqui. Compra tudo e vamos lá, porque Ele disse que vai ressuscitar. Quando chegou lá, a pedra já tinha removida, porque o anjo veio e removeu. Os soldados caíram desmaiados, e quando elas chegaram, pastor Marco, até não conversei nada com você, né? Pastor Marco falou hoje de Maria Madalena, que é esse texto aqui também. Ela foi ao sepulcro, onde está o meu Senhor? Tinha alguém lá, ele julgou que era o hortelão, o jardineiro, mas quando ele falou Maria, ela conheceu a voz e disse Rabi, ou Rabone, quer dizer mestre. Coisa linda, amado.
Então, isso é que, eu vou dar uma lição aqui, e aqui também é palavra pastoral, mas a gente pode pegar um lampejo de escola dominical. Talvez você já ouviu falar assim, ó, palavra rema e palavra logos. Quem já ouviu isso aqui? É todo mundo. Você lembrar o que é, os novos na fé, entender. Rema é a palavra revelada. Logos é a palavra escrita ou dita. Quando a gente lê esse texto das mulheres indo ao sepulcro, é a palavra logos. Ela foi ao sepulcro. Tá? O que é a palavra rema? É o que Deus me usou aqui para falar. Em cima desse texto, para você que entrou aqui nesta manhã. E Deus está dizendo que há algo para a tua bênção acontecer, algo que você precisa de fazer. E isso implica de você ser diligente e fazer o teu possível, porque Deus vai fazer o impossível. Isso é a palavra rema. É diferente da logos. Então, amados, quando começamos a nossa jornada com o Senhor, ao nos convertermos, Deus nos deu uma porção de fé que nos ajudou a crer e na continuidade da nossa jornada. Porém, o Senhor não limitou essa fé, essa medida inicial. É isso que eu quero chamar a atenção. Tem muito crente acomodado, assim, já está tudo certo comigo. Eu já criei, já estou com meu nome escrito no livro da vida, estou indo na igreja regularmente, quando posso, ou todos os dias, não tem problema. E quando a trombeta tocar, eu vou subir. Amém. Mas não é só isso não, amados. Deus tem outras coisas, Deus tem missões. Você está aqui como embaixador, você está aqui com a missão. E essa acomodação não é divina. Porque Deus permite que a gente aumente de nível de fé, receba novas porções, essa fé seja aumentada. Em Lucas 17:5 tem uma oração pequenina, poderosa dos discípulos, quando Jesus falava de perdão. E perdão sempre foi uma coisa muito difícil. E aquele discípulo, ao ouvir Jesus falar sobre perdão, eles dizem assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Levante tua mão direita assim. Diga comigo: Senhor, acrescenta-nos a fé. Isso é texto, amado, logos escrito. Deus está dizendo que é possível orar pedindo a Deus que acrescente a fé, ou seja, daquela fé que você recebeu, está na hora de colocar mais fé nesse negócio aí. Está na hora de aumentar a medida, está na hora de mergulhar. Essa semana eu ouvi a palavra do pastor Wellington lá no congresso de Levita, de uma igreja com a irmã, Igreja Batista Belém, do pastor Luiz Andrade. Palavra poderosa. Ele falava de profundidade. E ao eu ouvir aquela mensagem, eu começava a lembrar outras mensagens que Deus me deu. Ele estava falando do hino de adoração que está em Romano 11, ó a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento e sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E ele falava é profundidade, para saber que é profundo, precisamos mergulhar. Ninguém sabe do que é profundo no raso, ou ninguém sabe o que é profundo fora. Para você saber se uma determinada quantidade de água é profunda, você precisa entrar. Enquanto você pisa, como na visão do profeta Ezequiel, quando Deus chamou ele, Ezequiel 47, diz que as águas cabiam no atelho, ele estava no raso, e Deus diz, o anjo mediu mais 1000 metros, disse, vem, 1000 côvados, e ele foi, as águas batiam no joelho, ainda está raso. Mas diz a palavra que o varão, o homem vestido de bronze ali, da cor de bronze, mediu mais 1000 côvados, disse, vem, e ele entrou, as águas batiam na cintura, não estava ainda na medida de Deus, e Deus disse, vem, mediu mais 1000, e ele foi, e as águas batiam já no peito, e já não podia andar direito. Você que já foi na praia, entende o que eu estou falando, em um rio, quando já está aqui, a gente já começa a andar, dificuldade, fica na ponta dos pés, e ele entendeu que dali diante só poderia passar nado, e foi 4 medidas, e a voz diz, viste, filho do homem, Deus está dizendo, eu não quero você na beira. Tem gente que está na beira, irmã Alessandra, satisfeito. Mas a ordem de Deus é profundidade, aleluia, é entrar mais. E quando você entra mais, o amor de Deus começa a borbulhar no seu coração, aí nada te segura, você quer
falar deste amor. Aí fica fácil, pastor. O problema é que muitos, nos nossos dias, na Igreja de Deus, não me refiro só à Igreja Batista da Paz, estão satisfeitos com o raso. Tem gente até que já botou uma cadeira na frente do mar da graça de Deus e fica só olhando como o mar é bonito. Não, amado, sai dessa cadeira e entra na água, aleluia, porque o Senhor quer que você mergulhe. É um hino que nós cantamos assim: quero ir mais fundo, leva-me além, né? Como é? Mais perto. É isso, esse desejo, profundidade. Tem um hino aí do tempo do pastor Marco que diz: eu navegarei no oceano do Espírito. Coisa linda. Do seu tempo, que eu sou antes disso. Quando saiu esse hino, você está nascendo, eu já era antes. Eu sou do tempo de Matusalém. Aí você diz: mas como é esse mistério aqui? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda fica bonito assim. Viçoso e florescente para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a nossa rocha, e nele não há injustiça. Amém? E quando vir o corpo glorificado, aí que a velhice vai cair fora, irmã André. Vai ficar só bênção, viu? Só bênção. Mas, amados, acrescenta-nos a fé. Paulo tinha uma fé numa medida tão vantajosa, que a medida de Deus é recalcada, sacudida, transbordante, é generosa, que Paulo, chegando em um local na igreja, isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 10, não precisa abrir. Chegou um profeta de Deus, profeta Ágapo, pegou o cinto de Paulo e disse: atou pés e mãos, isso se fará o dono desse cinto quando chegar em Jerusalém. A profecia era verdadeira. E os irmãos que amavam tanto Paulo, rogou, disse: Paulo, não vá para lá, nós nos amamos, você vai acabar morrendo, você vai ser preso. E rogaram muito para que não subisse a Jerusalém, mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando, magoando-me o coração, porque estou pronto não só a ser ligado, mas a morrer. Em outro texto ele diz: em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que me está proposta. Que fé, amados. Para crescermos na fé, precisamos entender 7 características da fé. Se perguntarmos aqui, amados, o que é fé, a primeira resposta básica é: a fé é um sentimento. Amém, está certíssimo, primeiro tópico. A fé é um sentimento. Porque fé você sente, né? E eu gosto sempre de balizar na palavra. Quando Moisés mandou 7 espias de Cádiz Barneia a espiar a Terra Santa para saber como era a terra, os inimigos, a terra realmente manava leite e mel, um vale chamado Escol, o povo pegou um cacho de uva que teve que colocar uma vara, 2 homens carregar. Imagina, essa uva devia ser do tamanho de uma laranja, e um cacho muito frondoso no vale de Escol, que quer dizer vale frutífero, uma terra maravilhosa, mas tinha inimigos terríveis. E dos 12 espias que Moisés mandou, 10 derreteram o coração do povo. Disse assim: a terra mana leite e mel, é boa mesmo, mas no norte, na montanha, tem um povo assim, assim, assado, no sul tem outro, no oeste tem isso, no leste tem isso, e foi dando o panorama de 7 inimigos grandes que haviam na terra. Ainda disse assim: olha, ainda tem os filhos de Enaque, que eram gigantes da terra. E disseram assim: olha, nós queremos voltar, vou voltar para o Egito. Está tudo de novo aí. Serpente, tudo, a gente vai voltar, escorpião, mas entrar nessa terra não. Aí diz o texto sagrado que Caleb fez calar o povo. Disse: tá bom, vocês já falaram demais, quem vai falar agora sou eu. Caleb foi um dos espias, juntamente com Josué. Caleb diz assim: eu respondi conforme sentia o meu coração. Caleb estava com fé, ele disse: olha, o Deus que nos trouxe do Egito, que nos fez vencer o deserto, que já nos trouxe até aqui, nos dará essa terra. Isso é fé. Fé é sentimento. Quem pode dizer amém? Mas em segundo lugar, falando de 7 características da fé agora, a fé é entendimento. Então, amados,
para você crescer em fé, não ache só que a fé é sentimento, senão você vai ficar aí onde você está. Não é pouca coisa não, mas Deus quer mais. Quem quer mais é Deus. E Ele é Pai, Ele sabe o melhor para mim e para você. A fé é entendimento. Em Hebreus capítulo 11, que lemos no verso 3, diz: pela fé entendemos, agora não diz sentimos, preste atenção, pela fé entendemos que o universo ou os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que o que se vê não é feito do que foi aparente. Isso é entendimento. Os cientistas que não têm o Espírito de Deus dizem assim: houve uma explosão, um Big Bang, e aí, essa coisa linda chamada cosmo, essa Via Láctea, caiu tudo no lugar certinho. 9 planetas, tudo no lugar certinho, em torno do Sol, o Sol, tudo uma explosão, coisa. Só, ó. A Terra tem uma distância correta do Sol para que nesse planeta tenha vida, fotossíntese, biodiversidade. A Lua está numa distância exata para que os mares não cubram a Terra 7 vezes por dia. Se ela tivesse um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, a vida nesse planeta seria impossível. A Lua controla o nível do oceano. Ó Deus, uma mente brilhante e poderosa chamada Deus criou tudo isso, e nós entendemos pela fé que é isso. Não foi explosão coisa nenhuma. Não foi explosão não, amado. Tem uma... Quem conhece aqui os mais jovens? Tem medidas que nós estudamos hoje na universidade. Como, por exemplo, a medida de Fibonacci, que é encontrada no universo perfeitamente. Isso foi um italiano que descobriu essa medida, hoje é usado na geometria. Aqui a filha do pastor Marco fez arquitetura, Tiago fez engenharia. Coisas que descobriram aqui em 1700 e alguma coisa, hoje é usado e difundido nas universidades. Está no universo todo, geometricamente perfeito. Então, não é assim uma explosão que vai colocar isso no lugar, não existe. Isso se chama Deus. Ou então essa explosão se chama Jeová, se chama Cristo. Yeshua HaMashiach Menat Zeret, Jesus Cristo de Nazaré, o verbo de Deus que criou todas as coisas. Isso é entendimento, amado. Em terceiro lugar, a fé é uma consciência espiritual. Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 1,12, ele diz: por esta causa padeço também, mas não me envergonho, porque eu sei. Aí não é sentimento, não é entendimento, mas é consciência. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Fé é consciência espiritual. Entenda isso. Eu estou correndo, que a hora não ajuda não, viu? Em quarto lugar, a fé é um ato, é ação, é exercício constante. E aí tem muito a ver, amado pastor, com o que você falou aqui. Se você tem fé, meu irmão em Cristo, eu sei que você tem fé, porque quem disse que colocou fé em você foi Jesus pela palavra, e eu creio que a fé no teu coração, senão você não estava aqui. Mas essa fé precisa ser colocada em ação. Ela é um ato, é uma ação, é um exercício constante. Paulo diz assim: crie, por isso falei. Ele não diz assim: crie, por isso senti, crie, por isso entendi, crie, por isso tenho uma consciência espiritual, amém, tudo isso pode ser, mas ele diz: já porque eu criei, eu vou falar. Então, se você crê, fale do amor de Deus. Diga: pastor, eis-me aqui, me ensina, eu quero fazer a obra, eu quero usar essa metodologia, é célula agora, vamos pegar firme, eu preciso ir, eu preciso falar. Esse crer e ficar estático, amado, é uma fé limitada, é uma porção que Deus quer que você saia dessa para uma outra porção maior. Jacó cria assim, como ação, ele disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. O próprio Abraão, Isaac, nós poderíamos citar, mas eu quero ir para o antepenúltimo, quinto. A fé é postura, é posição. Lá em Hebreus, a palavra diz assim: o meu justo viverá da fé. Ou seja, é uma postura, é fé como postura, como ação. Não é só como sentimento. Tem gente que só sente, mas não toma atitude. Sentir só não gera atitude.
atitude gera quando nós temos essa consciência e diz, não, já que eu creio, agora eu vou agir de acordo com a minha fé. Em sexto e penúltimo, a fé é prova, é garantia. Um dos versículos bíblicos, e agora qualquer político corrupto, imundo, mentiroso, botou nos discursos agora. Você vai ver agora nas eleições. Desde a outra foi assim. Pegaram um trecho da Bíblia que não tem nada a ver com a vida de quem não obedece. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O cara é derrotado na eleição e diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não são todos, mas a maioria. Quem diz é a própria justiça. Tudo que você imaginar é de errado. Agora mesmo um grupo de políticos, né, de uma comissão de esporte, 11 deputados federais, fez um projeto para ir para o Catar. Tudo pago pelo nosso dinheiro, para acompanhar a seleção. E a seleção sofreu muito em 2014, quando tomou 7-1 da Alemanha. Já teve a Copa em 2018. Agora eles estão condoendo do 7-1, irmão. E querem dizer, não, nós vamos lá porque nós queremos dar esse apoio. Parece até que ele vai entrar em campo, né? Tudo entrevado, para jogar. Um sujeito desse, quando perde, diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não sabe nada do que está falando. Nós que temos que falar isso, amado. Fé como prova e garantia, porque Paulo disse, ninguém me inquiete a partir de agora, porque eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo, porque ele foi martirizado, surrado, preso por amor a Cristo. Paulo podia dizer isso. Nós podemos dizer isso se continuar fiel, é uma postura de mártir daqueles que sofreram por amor a Cristo. Aleluia. Um dos homens mais felizes da terra era um ladrão, está vendo? Uma solução para os políticos. Ladrão pode ser salvo, mas tem que crer e largar o pecado. O ladrão da direita, Dimas, quando ele viu tudo aquilo, ele não ficou no sentimento. Eu estou sentindo aqui, eu estou crucificado, ia morrer no sentimento, ia para o inferno. Mas ele, quando viu a cruz, os acontecimentos, o sol escurecer, os sepulcros se abrirem, o véu do templo se rasgar, a natureza toda conspirando, ele olhou para Jesus e fez oração. É a fé em ação. Quem crê fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus, o justo, estava morrendo, ele recebeu a justiça, e toda a injustiça dele foi para Cristo, Cristo pagou, e ele está na glória. Em sétimo e último, amado, a fé é dom. A fé como dom, amado, pode ser buscada. Em 1 Coríntios 12, 9, e a outro pelo mesmo Espírito deu a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Então a fé, amado, pode ser um dom. E Paulo disse, buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. É necessário, mais do que nunca, entender que essa fé que nos trouxe até aqui, ela nos capacita a passar por cima de tantas coisas. Tem muita gente deixando coisas pequenas, até mesmo desavença, dentro do reino de Deus, pandemia, pecados, carnalidades dos homens, ocultar ou ofuscar a sua fé. Mas o conselho do Espírito nesta manhã é você dizer, olha, se eu creio, eu quero mergulhar mais fundo. Em Oséias 6,3 a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o romper da alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia, que rega a terra. É preciso mergulhar, amados, é preciso clamar, dizer, Senhor, acrescenta-nos a fé. É possível dizer, Senhor, eu quero mais fé para crer, para ser mais crente. O pai do jovem lunático, vendo que o seu filho estava ali atormentado, caía às vezes no fogo, na água, os discípulos não conseguiram libertar, e quando ele vai a Jesus, Jesus faz a anamnese daquela situação, disse assim, quando foi que começou isso? Ele começa a dizer, desde a infância, assim, ele foi contando.
E quando ele percebe que o impedimento era a sua fé, ele com lágrimas diz a Jesus: Senhor, ajuda a minha incredulidade. E naquele momento, Jesus liberta o seu filho e ele recebeu a vitória. Toda fé é um teste, ou toda fé, toda provação, melhor dizendo, é um teste de fé, na qual temos do Senhor duas garantias. Não seremos tentados acima das nossas forças. E em cada tentação o Senhor dá um escape, dá uma saída. Então, amado, não temas não. Creia. Cresçamos em fé, ou crescemos em fé quando nos prontificamos. É aquilo que eu falei no início, pastor Marco, a fazer a obra. Tem gente que quer dizer assim: Deus me dá o poder de levantar paralítico. Aí você diz assim: agora eu tenho o poder de levantar paralítico. Então, quando surgir um paralítico, eu vou dizer, como Pedro e João no tempo de Formosa: não tem ouro nem prata que eu tenho lhe dou, levanta-te e anda. Não, não tem esse dá antes, não. Eles estavam indo para o templo orar, nem estava pensando nisso. Quando ele subia a escadaria do templo, um homem esmolando o paralítico diz: dai-me uma esmola. Aí ele estava no exercício da obra e a situação da adversidade chegou. Então eu quero dizer a você: Deus não tem um dom para te dar. Todos os dons, todo o poder de Deus está à sua disposição. Vai se manifestar quando você estiver na posição que necessite do milagre, fazendo a obra de Deus. Aí Deus vai agir na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar aqui, senão vou